Queria dar as boas-vindas a esta hora Azul Grená. Os tempos estão difíceis, complicados, são tempos de união. Hoje não trazemos nem golos, nem desporto, nem lances. Aqui não ganham nem perdem. Temos que estar todos juntos e, por esse motivo, o Sport Clube União Torriense sabe o seu papel social e traz a este tema de conversa hoje, em circunstâncias diferentes daquelas que são as habituais, porque nós normalmente gravamos num estúdio, com outras condições, hoje estamos todos, cada um, naquela que é a sua residência, e trazemos aqui desafiámos aqui o convite da doutora Teresa Botelho, que é coach na área do Business Executive, portanto mais de 13 anos de experiência a ajudar quer as empresas, quer os funcionários a terem um melhor desempenho e evoluírem com o melhor desempenho. Trazemos também aqui, convidámos a doutora Marta Rodrigues, que é, peço desculpa, não é doutora, é engenheira, que é do Serviço Municipal da Proteção Civil da Câmara Municipal de Torres Vedras, e trazemos também, e que aceitou também o nosso convite, o Nuno Nobre, que é preparador físico e que desempenha a função de treinador adjunto dos iniciados no Sport Clube União Torriense. Quero agradecer aos três terem aceito este convite nestas circunstâncias, de podermos estar aqui um bocadinho à conversa e melhor conseguirmos esclarecer os cidadãos e os torrienses sobre este problema. E se calhar começaria aqui pelo nosso preparador físico, portanto o Nuno Nobre, que o chamo a esta conversa, e a razão pela qual lhe endereçámos o convite é porque nós sabemos que este em que estamos, a atividade física é difícil de manter, portanto, ou seja, nós estamos de quarentena, não é? A maioria de nós está em casa, foi declarado estado de emergência na quarta-feira, portanto as pessoas, a maioria delas já estava recolhida e em isolamento. Gostava que o Nuno nos dissesse como é que uma pessoa em quarentena se consegue continuar a ter atividade física. Gostaria de ouvirmos a sua opinião. Boa noite. Desde já obrigado pelo convite. Bem, quem já pratica e quem já faz atividade física, apesar de ser diferente e de nós, o nosso corpo tem a tendência a estar a repousar e quando se muda os hábitos acaba por ser complicado, mesmo para quem faz atividade física. Somos basicamente um ser de rotinas, e quando essa rotina se quebra também pode-se quebrar outras rotinas como o desporto e a atividade física que fazemos. Quem faz é adaptar essa atividade física ao fazê-lo em casa. Há montes de soluções que podem ser feitas. Felizmente quase toda a gente tem internet em casa e consegue aceder a plataformas como o YouTube e outras que conseguem copiar da internet esses mesmos exercícios. Quem já pratica através de ginásios, já vi que os ginásios também se estão a adaptar e estão a fazer aulas online para os diversos utilizadores do ginásio. Quem não está no ginásio e tem por hábito também fazer exercício físico, facilmente se adapta. Quem faz exercício ao ar livre continua a fazê-lo, só não pode fazê-lo em grupo, portanto é uma adaptação fácil. É também oportunidade para quem não faz exercício, já que possivelmente irá ter mais tempo em casa. Não é o caso de toda a gente, que há pessoas que vão ter mais carga adicional pelo trabalho diferente que vão fazer em casa, mas vão ter uma rotina diferente e podem iniciar essa mesma atividade em casa. Têm que ter os cuidados que quem está a iniciar uma atividade nova tem de ter. Mas, sobretudo, e esta era a pergunta, devemos naturalmente continuar a mexer-nos, não é? Ou seja, mesmo em quarentena temos que ter essa preocupação. Muito ou pouco é importante que as pessoas se mexam, não é? Sem dúvida, sim. Por isso é que eu disse, quem faz deve continuar a fazê-lo, e se possível até, porque às vezes pela nossa vida e pelo nosso trabalho não conseguimos fazer tanto quanto queríamos, devemos aumentar essas rotinas, se possível mantê-las. Manter pelo menos a carga semanal que habitualmente temos.
que é isso que também tem feito. O Nuno continua, eu sei que tem a sua atividade principal não é ser treinador, não é? Ou seja, também tem uma atividade que atualmente está a exercê-la, portanto ainda não está em quarentena, mas é isso que fará se eventualmente tiver um recolher obrigatório, não é? Ou seja, considera que é sempre possível nós mesmo até mantê-la na rotina normal agora, tem ido para o trabalho, regressa à casa, faz a sua atividade normalmente, para conseguir também ter o seu equilíbrio, não é? Consigo fazer mais até, porque já não tenho os 3 treinos por semana, mais o jogo ao Acaba por domingo. haver mais disponibilidade, não Tenho é? mais, infelizmente, tenho mais disponibilidade para eu próprio treinar e não treinar os atletas que tentamos estimular que eles também treinem em casa. É esse também o nosso papel enquanto treinadores. Muito bem. Se calhar agora eu então dirigi aqui uma pergunta. A primeira pergunta à engenheira Marta Rodrigues, da Proteção Civil da Câmara Municipal de Torres Vedras. Engenheira Marta Rodrigues, daquilo que todos creio que têm visto em Torres Vedras, não é? Não só pela ampla comunicação daquilo que aconteceu, quer na comunicação social local, quer pela comunicação social nacional, nós assistimos a um plano que foi este plano de contingência, não quero mais referir que estamos numa altura de contingência por causa do vírus do Covid-19, não é? Do coronavírus, e nós assistimos aqui a um plano altamente bem executado até à data. Eu estou a falar naturalmente não enquanto especialista, mas enquanto cidadã e pelo que vejo, não é? E por aquilo que ouço, dá-nos a ideia que a Câmara Municipal de Torres Vedras tem sido absolutamente exemplar. E, portanto, a questão que lhe coloco é, este plano, ou seja, um plano, a Proteção Civil, quando trabalha naturalmente diariamente e que há de ter em agenda planos para catástrofes, não é? Não desta natureza ou desta natureza e outras, mas a pergunta é se este plano já estava definido e apenas foi executado, ou se este plano foi definido e executado ao longo do decorrer dos acontecimentos. Olha, boa noite a todos, obrigado pelo convite. Fez uma estratégia, quando surgiu este problema do novo coronavírus, fez uma estratégia que teve noção desde o início que era uma estratégia flexível e que tinha que ser ajustada com o evoluir da situação. No entanto, a preocupação sempre dessa estratégia foi a proteção de todos os torrienses. Portanto, era o nosso âmbito de atuação, era o âmbito municipal e era proteger todos os torrienses. Desculpa interrompê-la, diga-me uma coisa, é então a primeira coisa que está num plano de contingência é sempre a proteção das pessoas em primeiro lugar, é isso? Exatamente, claro que depois temos a proteção também de bens e do património e a natureza, mas claro que a proteção das vidas é sempre o primeiro patamar da nossa preocupação. Claro que esta estratégia iniciou-se de uma forma muito clara com a elaboração de alguns documentos base e orientadores da nossa linha de atuação. Começámos por elaborar um plano de contingência para a Câmara Municipal de Torres Vedras, serviços municipalizados e Promotorres. Elaborámos e aprovámos no dia 5 de março. Posteriormente, tivemos a necessidade de elaborar um plano de contingência, mas já de âmbito municipal, focado para toda a população do concelho. E esse plano foi elaborado e aprovado no dia 9 de março. Posteriormente, ativámos o Plano Municipal de Emergência. Essa ativação, no dia 12 de março, permitiu atribuir poderes, entre aspas, ao Sr. Presidente da Câmara Municipal e à Autoridade Local de Saúde. Portanto, permitiu com que estas duas entidades pudessem implementar as medidas que considerassem necessárias para a proteção de todos os torrienses, sem a necessidade de haver a reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil, que é um conjunto vasto de entidades. Portanto, eles concederam esses poderes ao Presidente da Câmara Municipal e à Autoridade Local de Saúde. Muito bem. Este plano, não é? Que
nós temos tido conhecimento até à data, é um plano que terá com certeza continuidade e já voltamos a este tema. Eu vou agora dirigir aqui uma pergunta à doutora Teresa Botelho, que fez o favor também de se juntar a esta conversa e dirigimos-lhe este convite precisamente pela questão primeira que lhe vou colocar. Portanto, nós estamos perante o seguinte cenário hoje e quando gravamos este programa não vai ter transmissão em direto, em que temos alguns dados mais recentes sobre esta pandemia, em que temos pessoas que estão em quarentena em casa, foram fechadas as escolas, foram suspensos os treinos, foram suspensas as escolas. E temos dois tipos de pessoas atualmente, estou a falar da sociedade adulta, em que temos pessoas que estão neste momento a trabalhar e são pessoas que estão em casa. E creio que estas pessoas têm dois níveis de gestão de stress. Eu gostaria que a doutora, com base em toda a sua experiência e naquilo que tem apoiado as pessoas na sua evolução e na sua gestão já normal do stress, nós estamos aqui perante um caso diferente de stress, não estamos, doutora? Sim, primeiro que tudo gostava de agradecer o convite, é muito amável. Obrigada a nós. Obrigada, Teresa. Sim, esta forma de stress é diferente e claramente diferente, porque nós estamos debaixo de uma grande pressão, toda a gente quer saber as notícias, há pessoas que estão o tempo todo com a televisão ligada e, portanto, tudo isso, as conversas, vocês sabem que nós estamos nas redes sociais, todos nós estamos a receber mensagens de Messenger, de WhatsApp, permanentemente a ser bombardeados com a informação. E normalmente essa informação é negativa. Portanto, o que acontece é que o nível de stress vai aumentar e acaba por ser quase, temos uma pandemia de um vírus que é real e depois temos uma pandemia de medo associada a esse vírus. É evidente que nunca vivemos nada disto, portanto são circunstâncias absolutamente novas. Nós vimos de uma forma de pensar mais tradicional, diria eu, em que as pessoas acreditam nas fronteiras entre países, na sua individualidade e, portanto, na sua forma de ser diferente face ao outro que está ao nosso lado, e de repente com este vírus percebemos que o mundo é só um, não é? Que uma coisa que começou na China de repente está em Itália, sempre pensámos que a Europa era estava um bocadinho mais protegida e que Itália era um país de referência e de repente temos a situação a tomar conta de todas as áreas do globo de forma exponencial. Portanto, estamos a ser muito desafiados do ponto de vista psicológico, claramente, e isto vai levar-nos a níveis muito altos de stress. Eu gostaria de referir aqui uma coisa que a gestão de stress vai ter que ser feita, ou então ficamos todos com problemas bastante graves, sobretudo para as pessoas, e eu acho que isto vai interessar bastante, as pessoas que dirigem, no fundo, são os pilares da família. Nós hoje em dia vemos muitas vezes um casal que tem os pais, porque são mais velhos acima, e depois tem os seus filhos, e portanto eles é que são responsáveis das duas gerações, ou das três gerações de si próprios, da geração acima e da geração abaixo. Temos também muitas situações em que temos mulheres sozinhas a terem que fazer o mesmo, e algumas vezes homens. Portanto, esta carga e esta pressão é uma pressão muito difícil nesta situação. Agora, claramente temos que perceber como é que funciona o nosso cérebro, e isso é fundamental. O nosso cérebro pode estar ou a ser invadido por emoções negativas, e aí o stress entra com níveis altíssimos, ou nós conseguimos, de forma mais consciente, controlar o nível de emoções e substituir essas emoções negativas por emoções positivas. E como é que nós conseguimos chegar a esse nível de consciência? Essa é a questão, não é? Claro, exatamente. Há pessoas que já vêm a fazer este trabalho e, portanto, é mais fácil nesta altura. Há pessoas que nunca fizeram isto e que sempre acharam que estas matérias eram matérias pouco interessantes ou pouco relevantes e que agora entram em níveis de stress altíssimos e têm situações muito desafiantes. Mas há algumas regras, eu não me quero alongar muito porque não quero estar muito tempo a falar, mas há algumas regras. O Nuno já referiu a parte do exercício físico, que eu acho que é fundamental. Quem for uma pessoa que pratica exercício físico está na linha da frente, claramente. Temos também na linha da frente as pessoas, por exemplo, que praticam meditação, porque a meditação é também uma outra forma, muito claramente, desse trabalho sobre o nosso cérebro, porque vamos ver o seguinte, o nosso cérebro funciona de uma maneira muito simples. O nosso cérebro, se tem um objetivo, ele está a trabalhar para ir em direção ao objetivo.
Se de repente ele não tem objetivo, ele entra em looping. E quando nós entramos em looping é quando nós entramos com as emoções negativas e quando nós de repente ficamos completamente debaixo dessa carga negativa muito grande. Temos que perceber isto e temos que ser capazes de estabelecer pequenos objetivos. Portanto, se a pessoa fizer meditação, pode, e hoje em dia, como o Nuno também referiu, nós temos o YouTube com imensas meditações, com imensas aulas, portanto, as pessoas têm aqui um grande apoio. Se a pessoa tiver a disciplina de fazer uma pequena meditação com os seus 3 objetivos do dia, em que um dos objetivos é manter a calma e baixar os níveis de stress, vocês podem ter a certeza que nós chegamos ao final do dia com muito menos stress e com um nível de ansiedade muito mais baixo. Mas isto requer disciplina. E eu acho que estamos todos, em termos globais, a ser desafiados para entrarmos mais nesta, eu diria, numa forma de estar que concilia aspectos mais técnicos, mas também aspectos, eu vou-lhe chamar, mais espirituais, / desenvolvimento pessoal, / controle sobre si mesmo. Ok? Oh, doutora, diga-me uma coisa, mas nós estamos efetivamente, eu acho que este momento nos fez perceber aqui algumas coisas, entre as quais esta facilidade como iniciou a sua conversa, de dizer que estamos todos ligados, não é? Ou seja, o problema ou o grande problema da solidão, ou seja, daquela solidão que é transversal, nós acabamos por estar mais ou menos todos ligados, ou seja, podemos não estar com os pais, podemos não estar com os avós, mas vamos sabendo através do telefone, através das redes sociais, ou seja, continuamos a estar ligados. A pergunta que lhe coloco é, sendo que este já era uma problemática debatida de trás, se este excesso de comunicação é que algumas pessoas já tinham levado ao isolamento, não é? Ou seja, já havia pessoas isoladas pelo facto de estarem tão dependentes da comunicação sem ser real, se este problema se agrava com esta situação, ou se por outro lado nós vamos conseguir trazer as vantagens que é o facto de estarmos todos ligados. Ou seja, se os níveis de stress aumentam ou se nós vamos seguir o caminho do isolamento que já vínhamos levando a que as redes sociais conduziram o ser humano. Bem, eu vou passar um bocadinho as minhas reflexões, porque as minhas reflexões são reflexões já com vários anos, não é? Certo. Claramente, a humanidade caiu aqui em alguns erros que são problemáticos e que são dos últimos 20 anos. Nós começámos a dar cada vez mais valor à parte económica, financeira, aos bens materiais e a desligar-nos desta parte de equilíbrio, alinhamento e, como eu estava a dizer, um bocadinho da nossa relação connosco próprios, no sentido mais profundo e eu diria até no sentido espiritual. E este isolamento que as pessoas se autoimpunham, vem agora ser levado ao extremo, porque estamos de facto isolados, não podemos sair de casa, e é quase como se o universo nos dissesse: vocês queriam estar a viver através da net, então agora vamos ver o que é viver 100% através da net. Um bocadinho para é um ensinamento, não é? Parece claramente, um ensinamento. Claramente, portanto, este extremar desta situação vai obrigar-nos a repensar o que se está a passar e a encontrar aqui um equilíbrio, porque não podemos viver somente a nível físico, porque a parte tecnológica neste momento é muito importante, mas também não podemos viver somente em termos de redes sociais. Nós temos que encontrar um equilíbrio. Portanto, esta situação extrema leva-nos, no fundo, a vivenciar o que é o extremo de estarmos em isolamento total, somente podendo comunicar através das redes sociais. E uma coisa é muito interessante, nós nestes dias, antes da situação de termos que estar de facto mais isolados, nós mesmo não querendo, acabávamos por abraçar alguém ou dar um beijo à pessoa, porque, não é? Porque faz parte da nossa cultura. Portanto, poderá existir um retorno ao básico, ou seja, também nos pode, eu tenho ouvido com frequência as pessoas a dizerem que essa saudade do abraço, não é? Que pode conduzir-nos também, não sei, nós estamos aqui a fazer futurologia naturalmente, é com base em toda a sua experiência, pode-nos levar a concluir que precisamos do básico, não é, para viver, ou seja, estas saudades todas que vamos tendo, sobretudo dos mais velhos, se calhar permite-nos reavaliar aqui algumas questões. Sim, e dar valor ao que é mais simples. Nós entramos numa sociedade em que muitos dos pais não estão com os seus filhos. Chegam à noite e as crianças já estão a dormir. Portanto, o ritmo, o aceleramento, a aceleração brutal que a vida nos trouxe,
levou-nos a situações de grande desequilíbrio. E agora, de repente, estamos afastados de nós, com esta situação vamos ter que nos juntar a nós próprios e juntar àqueles que nos são próximos. Isto é um grande desafio. Muitas das mães, por exemplo, com 2, 3 filhos em casa não sabem o que é que vão fazer e ficam com os cabelos em pé, porque fazer o almoço, o jantar, cuidar dos filhos, tudo isso está a ser um grande desafio e também está a ser desafiante em termos de stress, mas claramente essa parte é a parte saudável da nossa vida, não é? E nós temos que a abraçar e temos que ser capazes de encontrar esse equilíbrio, de estar com os nossos e de lhes dar valor e de lhes dar o nosso tempo. Amar é dar o seu tempo e nós esquecemos disso. Estes últimos 20 anos têm sido uma correria para longe, para cada vez mais longe deste amor, no sentido prático, que é dar o seu tempo, não é? É precisamente uma questão que já lá vemos mais tarde, mas que vou deixar no ar quando retomar aqui a conversa consigo, que é precisamente esta importância do nosso crescimento pessoal para depois também entregarmos o melhor que temos à nossa profissão, não é? Eu vou regressar aqui novamente ao Nuno Nobre. Nuno, já vimos então que obviamente a atividade física é quase do senso comum, que a atividade física controla os nossos níveis de stress. Também sabemos que estamos muito confinados ao espaço que é a nossa casa, há limitações de exercício físico, ouvíamos hoje, eu quando digo hoje é porque nós filmámos este programa na quinta-feira, mas a seguir às declarações do Primeiro-Ministro, e ouvíamos que a atividade não pode ser exercida por mais de 2 pessoas em simultâneo, não é? Portanto, os espaços, a liberdade como a conhecíamos não existe hoje. E também, Nuno, Nuno Nobre, aqui na nossa função de Sport Clube União Terriense e enquanto treinador, enquanto exemplo para as crianças, eu gostaria de saber quais foram os conselhos ou quais são os conselhos que o Nuno estava aos nossos atletas, de que forma continua a comunicar com os nossos atletas para lhes dar a motivação necessária para seguirem com os seus treinos. Gostaria de ouvir quais é que são os seus conselhos para os nossos atletas. Nós, nos iniciados A, optámos por uma estratégia, que foi tentá-los manter ligados de alguma forma ao grupo. Havia aqui várias... Nós até falámos antes de abordar este tema, como é que havíamos de preparar agora esta fase para os atletas se manterem ativos em casa. E, de facto, havia aqui duas linhas, vá. Uma das linhas era fazer um plano para os atletas, um plano de treino no qual eles conseguissem seguir à risca, e outra linha que eu defendi para este escalão, atenção, não tem que ser para todos, porque eu acho que até em atletas mais velhos há que haver outro tipo de responsabilização, e sendo profissionais, que não é o caso, têm de treinar e têm que seguir um plano para que mantenham esses índices físicos. Aqui o caminho foi tentar ir pelo lado motivacional, ou seja, criámos um desafio em que os atletas gravavam eles próprios, eles a fazerem uma atividade física em casa. Parem também as ferramentas que têm, não é, Nuno? Exatamente, e os restantes teriam de gravar os vídeos a repetir esse mesmo exercício. Isto fazendo com que passasse pelos vários atletas da equipa, levando assim a que eles fizessem, que eles estivessem comprometidos com o exercício físico e com o grupo, mantendo-se em contacto, criando aqui uma série de objetivos que achámos importantes e até à data parece-me que estão a resultar, porque todos os dias, ainda agora antes de iniciar aqui o programa, estava a ver aqui um dos atletas tinha colocado um vídeo a andar de bicicleta, outros a fazer exercício em casa, outros a correr, e parece-me que eles estão bastante motivados com este método. Sim, e quem está atento às redes sociais e sobretudo àquelas onde os atletas mais pequenos se encontram, percebemos que há uma série de desafios, ou seja, estas circunstâncias também levam sempre, não é? Porque lá diz o ditado que a necessidade aguça o engenho e tem levado a que uma série de desafios sejam colocados, não é? Já vi uma série deles, imenso a envolverem uma bola e toques, e as pessoas vão se desafiando e vão assim também colmatando o facto de estarem longe daqueles que habitualmente estão. E, portanto, significa que continuamos atentos aos nossos atletas, não é? Ou seja, a acompanhá-los, a prestar-lhes o apoio que precisem e dentro daquilo que é o vosso papel enquanto formadores, também atentos a alguma necessidade.
Sim, sem dúvida. Continuamos e lançámos esse mesmo desafio e este tipo de situações, apesar de serem bastante infelizes, leva-nos como disse, a aguçar o engenho e arranjamos sempre soluções para este tipo de situações. Não podemos estar agarrado àquilo que aconteceu e tentar arranjar essas mesmas soluções para o futuro. Agora, se esta situação durar mais tempo, teremos de arranjar outro tipo de situações para estimular esse mesmo gosto pela prática e pela atividade física, porque ainda estamos, penso eu, no início e é importante manter os atletas focados naquilo que é o treino e não só, eles têm outras atividades que mais importantes que são que o treino, que é a escola, É a e têm de se escola. manter focados também nessas mesmas atividades. E que é precisamente uma premissa do clube, ou seja, nós, aquilo que motivamos os nossos pequenos atletas é que eles, antes de serem craques no campo, têm que ser craques na escola, não é? Daí também esta observação do Nuno, que está sempre muito presente em tudo o que fazemos. Eu voltava aqui à engenheira Marta Rodrigues, e a questão que eu tenho aqui para lhe colocar, que tem naturalmente que ver com a proteção civil. Aliás, a proteção civil, seja na nossa cidade, seja de âmbito nacional, faz-me lembrar a Santa Bárbara, não é? Que nós só nos lembramos quando ouvimos os trovões. Parece-me que a proteção civil é uma entidade que a sociedade só se lembra quando há alguma contingência. A minha pergunta, e é uma pergunta que lhe quero fazer, é aproveitarmos este espaço em que estamos a ser ouvidos por alguns torrienses, é qual é o normal trabalho da Proteção Civil fora de um plano de contingência, ou seja, há uma série de coisas que são feitas pela Proteção Civil para depois, quando cheguemos a um plano de contingência, as coisas funcionem. É assim, não é, engenheira? É verdade. A atividade da Proteção Civil baseia-se num ciclo que é a prevenção, a preparação, a resposta e a recuperação. Portanto, nós já passamos, no caso em que estamos a passar, a fase da prevenção e da preparação. Estamos nitidamente na fase da resposta. E, portanto, nós todos os dias fazemos este trabalho preventivo de ir às escolas, fazer ações de sensibilização, fazer exercícios e simulacros. Também preparamos uma série de conteúdos para diversas redes que nós temos e que estamos associados no âmbito da resiliência dos territórios. E depois temos também identificar os riscos que estão no nosso território. Temos que os diagnosticar, analisar e perceber as formas que podemos mitigá-los e adaptar os territórios a esses riscos. Porque depois, quando os riscos chegam, nós temos que ter capacidade de dar resposta e depois da resposta recuperar e voltar à normalidade do nosso dia a dia. E, portanto, basicamente o nosso cotidiano é estar sempre ligado neste ciclo que acabei de identificar. E diga-me uma coisa, doutora, nesta contingência que estamos a viver, e dado que falou da adaptação dos territórios aos riscos, não é? Ou seja, é provavelmente por base nesta sua afirmação que Torres Vedras respondeu tão rapidamente, não é? Porque provavelmente teríamos uma capacidade grande de nos adaptarmos aos riscos. A pergunta que lhe faço é se, neste caso concreto, fazendo evoluir o plano, e dado que estão então na ação, não é? Que é uma das partes do plano, é se existe, sentem da parte da comunidade uma vontade de estar convosco a executar o plano, a receptividade por parte da população, ou encontram de alguma forma ainda alguma resistência? Não tenho encontrado de forma alguma resistência. Tenho encontrado muitos pedidos de esclarecimento porque Certo. os cidadãos querem agir em conformidade e por vezes não conseguem perceber bem as medidas que são emanadas por nós ou mesmo ao nível nacional, pelo próprio governo. E, portanto, constantemente estamos a prestar esclarecimentos. Mas é assim, diga. Diga, peço desculpa. E a perguntar-lhe que esses esclarecimentos são dados naturalmente no terreno, não é? Eu com facilidade vejo a Proteção Civil com os seus coletes identificados e, portanto, eu creio que as pessoas facilmente os identificam e nos perguntam, ou os senhores atualmente também disponibilizam certamente uma linha de apoio, não?
Temos a nossa linha telefónica da Proteção Civil, que está devidamente identificada no site da Câmara, mas criámos uma linha de apoio social só para este caso em concreto e que vou passar a mencionar para quem ainda não tem conhecimento. Nós temos uma linha de apoio social que é 800 200 066, que está em estreita articulação com a Proteção Civil e tentamos dar resposta nos mais variados casos. Seja, por exemplo, algum sénior que esteja sozinho em casa e que precise de algum apoio, nós deslocamos à sua residência e prestamos o apoio necessário, seja por motivos de esclarecimento das medidas impostas e, portanto, tentamos ter esta capacidade de resposta para junto dos nossos municípios. Portanto, esta linha as pessoas podem encontrar uma linha sempre disponível 24 horas? Ou qual é o período de funcionamento desta linha? Está das 9 às 18. Muito bem. Ou seja, e qualquer questão após essa hora as pessoas contactam os contactos normais da emergência, não é assim? E a linha da Proteção Civil que também está sempre 24 horas disponível. Ok, e que podem encontrá-lo no site da Câmara Municipal, não é assim? Exatamente. A linha da Proteção Civil. A linha da Proteção Civil, para que fique claro, está disponível 24 horas e tem uma linha que criaram agora, que é a linha de apoio social, que vai naturalmente também fazer aqui a ponte com muito do isolamento que acontece, porque nós vivemos, não sei se concorda comigo, mas eu creio que a região tem a vantagem de ter o ar livre, não é? A maioria das moradias se fazem em residências que têm um pequeno jardim, uma pequena horta, o que seja, mas depois esse mesmo motivo pode levar a algum isolamento, não é? Ou seja, nós com frequência também vimos casas um bocadinho isoladas e sem vizinhos, daí esta linha, não? Exatamente, e pessoas que residem sozinhas e não têm outro apoio e portanto, são encaminhadas para nós, que nós estamos disponíveis para ajudar. Muito bem. Eu regressava à doutora Teresa Botelho. Doutora Teresa Botelho, a pergunta que lhe coloco, com base na sua muita experiência que eu não utilizei em introdução como é hábito para dar conhecimento curricular dos convidados, porque estamos num processo diferente e saltei um bocadinho a introdução para passarmos logo às questões, mas tenho conhecimento que tem uma larga experiência na direção de uma multinacional que chegou a um cargo de gestão de mais de 6.000 pessoas. Com base nessa experiência toda que tem e que eu gostava que conversasse um bocadinho sobre ela, não vamos voltar ao mesmo modo de fazer as coisas, ou estarei incorreta? Eu acredito que não. Eu acredito que, bem, não, mais uma vez não quero fazer futurologia, mas acho que estamos a ser muito desafiados, como eu já disse, não é? Para pensar de outra forma e para nos comportarmos de outra forma. De facto, só o tempo, e eu penso que o próximo mês vai ser fundamental e o número de casos que tivermos no nosso país também vai determinar aqui muita coisa, mas claramente nós neste momento temos que pensar nas pessoas que ainda estão a trabalhar e temos que pensar nas pessoas que já não estão a trabalhar e na gestão de stress de uma situação e de outra situação. Como é que vai ser no futuro? É um bocadinho aquilo que eu já disse. Eu acho que nós vamos ter que definir melhor quais é que são os nossos valores e viver mais em função dos nossos valores numa situação de equilíbrio. Mas gostaria aqui de deixar no fundo, algumas indicações. Pronto, primeiro que tudo para quem ainda está a trabalhar. É evidente que quem ainda está a trabalhar tem que enfrentar esta situação de medo, não é? Que é normal, porque quem tem que sair, quem tem que estar em contacto, todas estas profissões que ainda estão a assegurar os serviços, não é, absolutamente necessários, estão muito mais expostos. Portanto, eu diria que, por um lado, é bom porque estão em atividade, e, portanto, o objetivo dessa atividade é algo em que a pessoa está focada, mas tem algumas necessidades aqui de implementação para reduzirem ao mínimo o risco. Uma delas é, por exemplo, quando na parte da entrada da casa, isto é uma coisa muito, muito básica e muito, muito simples, mas que é importante, criar uma zona limpa e uma zona suja. Portanto, junto à porta de entrada, eu tenho 1 metro, 1,5 metros, que é uma zona suja, onde eu deixo os meus sapatos, onde eu deixo, se calhar, a minha roupa, e depois onde eu tenho o álcool e onde eu tenho aquelas coisas que possa fazer uma primeira higiene logo direta,
e depois então passo para a zona limpa. Se venho de um hospital, se venho de uma situação qualquer dessas, é evidente que devo tomar um duche, limpar todas aquelas coisas que já foram ditas, não é? Portanto, isto é uma coisa muito simples, mas que funciona. Depois, importante, como eu disse, terem momentos de caminho em direção a si próprios. Se forem pais que tenham crianças, quando as crianças já estão a dormir, fazer um bocadinho de meditação, fazer um bocadinho de respiração profunda, porque nós sabemos que através da respiração nós conseguimos baixar os níveis de stress e reconectarmos connosco próprios. Portanto, esse é um aspecto muito importante. Nós sabemos também, isto é um bocadinho, eu diria, mais avançado, mas que eu acho que também é bom deixar aqui para as pessoas, e ligando um bocadinho àquilo que o Nuno partilhou, nós sabemos que os atletas de alta competição trabalham com visualizações, não é? E, portanto, nós podemos trabalhar a visualização no sentido de nos protegermos. Como é que isso se faz? Quando eu de manhã vou sair de casa, eu imagino uma luz dourada e uma campânula dourada à minha volta, para que energeticamente eu possa estar protegido. Okay? Portanto, isto é uma das coisas que o nosso cérebro tem capacidades muito para além daquilo que nós imaginamos. E, portanto, se nós trabalharmos, vocês sabem, toda a gente sabe, o Ronaldo trabalha imenso com visualizações. É uma pessoa que nos dá um grande exemplo do que é ser um atleta que nas provas consegue ser um top performer, uma pessoa de uma capacidade absolutamente extraordinária, mas que internamente faz o trabalho de alinhamento. Portanto, nós, seres humanos normais, estamos a ser exigidos que funcionemos um bocadinho como atletas. Sobretudo estas pessoas que estão mais expostas. Okay? Portanto, é mais ou menos o mesmo sentimento que tem quer dizer, não é comparável, mas os níveis de stress que um atleta de alta competição tem, ou que pode eventualmente ter, são comparáveis com os níveis de stress que nós estamos atualmente a sentir, doutora? Sim, sem dúvida. O nível de exigência, podemos dizer que é equiparável, porque enquanto que um atleta está habituado a ter esta necessidade e esta exigência e foi treinado para isso, as pessoas que nunca foram treinadas para isso estão obrigadas a um nível de exigência muito superior àquilo que é habitual. Vamos pensar, de 1 a 10, a maior parte das pessoas está numa zona de conforto que requer um nível de exigência, diríamos nível 5, nível 4. Agora, de repente, estamos no nível de exigência 8, 9. Um atleta está habitualmente nesses níveis de exigência, portanto, estamos aqui a pôr pessoas normais no nível de exigência muito mais alto do que aquilo que a pessoa está preparada para, não é? Portanto, temos também o nível de preparação é que preocupa, não é? Claro, e esse não aconteceu, como eu disse, há pessoas que já vêm neste caminho há algum tempo, mas há pessoas que não se prepararam. Para quem está em casa, é evidente que os níveis de stress também acontecem, sobretudo para mães com crianças, pessoas com idosos, tudo isso é muito preocupante, mas como disse, eu acho que é importante termos uma rotina e termos horas para cumprir essa rotina. Porque se, por exemplo, nós soubermos que estamos em casa, mas acordamos, vamos pensar, às 7 ou às 8, às 9 estamos a fazer uma determinada atividade, às 11 temos outra atividade, depois ao meio-dia e meia ou à 1 estamos a almoçar. Portanto, se levarmos a nossa vida com esses marcos ao longo do dia, mais uma vez o nosso cérebro vai estar a responder a esses pequenos objetivos que temos. E, portanto, é muito mais fácil controlar o stress porque estamos focados a fazer qualquer coisa. A mesma coisa em relação às crianças. Se os pais tiverem o cuidado de programar a agenda dos miúdos, e o Nuno também referiu isso, se nós tivermos a escola, os miúdos têm um X de horas dedicado à escola, depois têm um X de horas dedicado ao exercício físico, têm um X de horas, se calhar, dedicado a qualquer coisa que seja lúdica, pode inclusivamente ser dança, pode ser ouvir uma música, pode ser ver um filme, não é? Tudo isso programado ajuda a que o dia passe, mas o dia não passa de forma destruturada, o dia vai passar de forma estruturada. Se as pessoas tiverem que estar um mês e meio, 2 meses nesta circunstância, é muito importante, desde o início, que esta estruturação esteja presente para a sanidade mental de todos nós, não é? Porque todos nós vamos ter estes desafios. Doutora, diga-me uma coisa que se prende aqui com uma parte inicial da questão que lhe coloquei, mas que me faz aqui variar para a pergunta que lhe quero colocar. Nós vinhamos já há algum tempo, e quando eu digo nós, as pessoas que estão atentas a esta questão da evolução empresarial, o modo como nós temos hoje estruturado as empresas e as pessoas, e dada esta comunicação global,
sobretudo até com os mais novos, até porque os mais novos, muito se falou que vão ter profissões que ainda hoje não existem, não é? Ou seja, poderão ter profissões que hoje não existem. A minha pergunta é se essa planificação do dia que a doutora considera tão importante, a rotina, se isto também nos vai disciplinar na autogestão necessária para as pessoas saberem trabalhar sozinhas em casa. Sim, vamos lá ver. Eu costumo explicar, e por acaso não tinha pensado nisso, mas acho que é interessante partilhar aqui com as pessoas, nós normalmente estamos polarizados. Ou somos pessoas muito estruturadas, ou somos pessoas que improvisamos a todo momento. Pronto, esses são os níveis mais baixos da polarização. O que este acontecimento nos está a pedir, e também o que a evolução da consciência humana está a pedir, é que nós sejamos capazes de reunir estas duas formas numa forma mais integrada de responder à realidade. Então nós, nessa forma mais avançada, somos capazes de ter estrutura, mas também de improvisar e de nos adaptar. Portanto, neste momento, nós não temos que reagir. Os ingleses dizem, it's not time to react, it's time to adapt. Não está na altura de reagir, está na altura de nos adaptarmos. Portanto, é isso que nos está a ser pedido. Agora, claro, como estamos fora da zona de conforto e com esta carga do medo, é difícil, mas temos que fazer um esforço nesse sentido e deixarmos aquelas visões muito, eu diria, demasiado rígidas, porque essas visões demasiado rígidas não são a forma correta de respondermos a este tipo de situações. E isso é evidente que vai ter repercussões na maneira como se vai trabalhar daqui para a frente e com todas aquilo que eu acredito que vão ser novas aberturas, porque eu acho que também vai haver aspectos positivos, não é? Mas se calhar o trabalho das 9 às 6 ou das 9 às 5, como até aqui vinha sendo pensado, se calhar não faz sentido continuar, ou em muitos dos casos não vai fazer sentido continuar. Mas mais uma vez vamos ser levados a este equilíbrio entre a nossa vida pessoal, o nosso lazer, o nosso entendimento connosco próprios, o nosso entendimento com a família e o desempenho de uma atividade profissional, porque estávamos completamente polarizados. Estávamos ou completamente na parte profissional a trabalharmos 12, 14, 16 horas por dia, ou as pessoas que estão desempregadas e que não têm o que fazer e completamente numa situação de abandono e entregues a si próprios, não é? Que também é o oposto. Cada vez mais então vamos pensar nesse balanço, não é? Que tanto se falava nesse balanço entre a família e o trabalho e que era necessário as pessoas repensarem. Já volto a si, doutora. Queria agora passar aqui com o Nuno Nobre. Nuno, aqui pegando numa observação que a doutora Teresa Botelho fez, que tem que ver com esta maior preparação que têm os atletas de alta competição para a gestão de stress. A pergunta que lhe faço, e quando o desporto sempre foi tão importante na vida e na educação das crianças, a pergunta que lhe faço é se as nossas crianças que praticam e que já praticam desporto há algum tempo estão mais preparadas para esta gestão de stress, ou seja, bem sabemos que não são atletas de alta competição, mas estarão as nossas crianças que treinam mais preparadas? Eu diria-lhe que sim, porque por norma este tipo de crianças, de jovens, têm que gerir melhor o seu tempo. Eles já estão habituados a fazer uma gestão do tempo porque têm que treinar, porque têm a escola e tudo isso implica que façam eles próprios uma gestão do tempo, para terem tempo para estudar. Há algo que não acontece com alguém que não tem outra atividade, já não digo desporto, pode ser música, outra atividade qualquer relacionada com as artes, por exemplo. Quem tem outra atividade que não só a escola, tem de fazer este tipo de planeamento, mesmo sendo bastante jovens, tem que fazer este tipo de planeamento para gerir as suas vidas pessoais. E nesse aspecto estarão mais preparados para se adaptarem a uma situação destas e para planearem também um novo estilo de vida, definindo objetivos, que é algo que a Teresa também referenciou e que é muito importante, não só nas nossas vidas, mas também na atividade física e no desporto, que é definir objetivos realistas para aquilo que nós queremos fazer. E o facto deles, e a importância que é, e que tantas vezes é puxada
a ligação com o futebol e com a vida empresarial, não é? Que a maioria das pessoas esquece que é preciso treinar para depois ter uma boa performance, não é? A importância do treino e efetivamente as nossas crianças têm essas rotinas. Nuno, mas há aqui uma questão que não está dissociada aqui da atividade física, que o Nuno bem disse que é preciso manter. A inicial é preciso algum cuidado em iniciar uma atividade física sem uma atenção especial, não é, Nuno? Ou seja, imagina, eu não pratico nenhuma atividade física, de repente estou em casa e decido que vou praticar uma atividade física. É um bom momento para iniciar essa atividade, ou seja, eu não fazendo nada ou partindo desse exemplo, se calhar não é uma boa altura de iniciar sem ter uma presença de um preparador, ou posso iniciar num ritmo que o Nuno queira recomendar? Primeiro tem de saber qual é que é a sua condição médica, não é? Pronto, se não tendo problema nenhum a nível médico ou nenhuma condicionante, à partida poderá começar. Agora, há atividades que todos sabemos fazer, como por exemplo andar. Se não temos por hábito de fazer exercício, podemos começar por andar. Podemos começar por fazer algum tipo de exercício em casa, nem que seja só uma pequena mobilidade dos braços e das pernas, copiando algum exercício que haja, mais uma vez digo, no YouTube ou disponível na internet. Agora, as pessoas têm que ter noção, é que não podem querer iniciar a 100 à hora quando a velocidade inicial era 0. Portanto, temos que começar devagar e gradual, como em tudo na vida. Portanto, é ter essa especial atenção que não podemos querer resultados imediatos também. As coisas vão ser graduais, vão ser lentas, e então quem está num estádio inicial baixo, ou seja, quem não pratica qualquer tipo de atividade física, vai ter mais dificuldade. Portanto, esses objetivos que vai traçar para ele próprio ou para ela própria vão ter de ser mais realistas e mais adaptados a essa mesma condição física. Nuno Nobre, eu tenho aqui uma questão que lhe gostava de colocar como mãe, não é? Porque os miúdos, e acho que falo por quase todas as mães, que é os miúdos estão neste período em que as escolas estão fechadas, em que estão confinados, na maioria deles, às casas, não é? Sobretudo aqueles que vivem em apartamentos, fazem muito pouca atividade física, e nós não nos podemos esquecer, para compensar, os miúdos não podem estar a comer o dia inteiro, não é, Nuno? Ou seja, atividade física, uma nutrição errada, o problema gera-se novamente, não é? Até podemos fazer alguma atividade, mas se comermos mal, não é só choca-piques, não é? Porque, sim, não? eu ainda ontem, vocês conseguem ver aqui esta espécie de relógio que eu tenho. Isto conta aos passos, como já muita gente tem este tipo de relógios, ou mesmo no telemóvel. As pessoas têm aplicações e que contam os passos e o que é que fazem durante o dia. E atualmente as pessoas em geral gostam de ver isto. É bom porque lá está, definem objetivos para si próprios. E ontem fui correr ao final do dia, também ontem estive aqui em casa, e reparei que já ia à meio da corrida, e fiz uma corrida de 14 km, já ia à meio da corrida quando atingi o meu objetivo diário, ou seja, algo que eu atingo normalmente num dia de trabalho sem fazer exercício físico, atingo normalmente esse mesmo objetivo diário, eu tenho aqui isto programado para os 10.000 passos, atingi só ontem a meio da corrida, ou seja, quer dizer que eu, enquanto estive em casa, numa atividade que não é normal para mim estar em casa a meio da semana, não despendi quase energia nenhuma. Portanto, o dispêndio energético de estar em casa há de ser bastante diferente em muitas atividades do dispêndio energético de estar no local de trabalho. Logo aí é preciso ter algum cuidado na alimentação. Aquilo que se come normalmente, se calhar, é demais para aquilo que se vai comer em casa. E depois há outra questão de estar em casa, que é temos acessível mais rapidamente o frigorífico do que se calhar no trabalho não o temos. Os conselhos que eu posso dar, apesar de não ser especialista na área da nutrição, mas enquanto atleta, não é? Sim, são algumas indicações comuns, que comer de pouco em pouco tempo, em vez de irmos pegar e comer umas batatas fritas ou algo mais goloso, entre aspas, com mais açúcares e mais gorduras, comermos uma peça de fruta quando temos alguma fome entre as refeições e não comer tanto, não ficarmos tão cheios, digamos assim, a cada refeição.
São estas as indicações principais que eu gostaria de deixar. É para quando também os nossos pequenos atletas, quando regressarem, ser mais fácil retomar a sua forma física, não é? Sim, sem dúvida. Se acumularem muita gordura, depois vai-lhes custar mais. E Quando nós vamos retomarem. regressar, é importante que fique claro, não é? Queria agora perguntar à engenheira Marta Rodrigues. Nós tivemos aqui este tal plano de contingência que, como iniciei, foi amplamente comunicado pelo bom sentido na comunicação social, mesmo a comunicação social nacional, em que víamos fotografias dos hospitais de campanha criados no Sporting de Torres e no Externato de Penafirme. Aqueles hospitais de campanha levaram a que a população em geral, e aquilo que mais ouvi, e perguntaram-me a mim diretamente, sendo que eu não tenho sou uma cidadã normal, mas as pessoas perguntavam, eu ouvia na rua, a perguntarem-me se os hospitais de campanha estavam montados porque há assim tantos casos em Torres Vedras, doutora. Ou outra questão que eu ouvi, os hospitais estão montados e só lá estão camas, onde é que estão os aparelhos? Estou a fazer-lhe uma pergunta que eu acho que é uma pergunta que para termos aqui a oportunidade de esclarecer a população. Ora, os hospitais, quando foram pensados e montados, haviam 0 casos confirmados no território. Os casos que, entretanto, vieram a ser confirmados só surgiram hoje. Muito Temos bem. 4 casos confirmados hoje. 4 em Torres Vedras. No concelho de Torres Vedras. Muito bem. A origem, não sei se são torrienses, se não são. Claro, sim, sim. Pronto. E na altura, quando se pensou em avançar para fazer estes hospitais de campanha nos 2 pavilhões que referiu, surgiu de uma reunião que o Sr. Presidente teve com o Delegado de Saúde e com as administrações dos hospitais particulares e públicos aqui do concelho de Torres Vedras. E, portanto, veio no sentido de dar uma resposta, uma melhor atuação dos meios de resposta no âmbito da saúde. E, portanto, irão trabalhar, caso seja necessário, como retaguarda do nosso hospital distrital. E, portanto, estão preparados nesse sentido, com 30 camas cada pavilhão. Muito bem. E não estão lá ainda os dispositivos médicos porque ainda não foram necessários, não é assim? Exatamente, vamos alimentando aqueles espaços com as necessidades que se vierem a verificar. Portanto, apenas camas, os colchões, e depois vão montando esses equipamentos consoante as necessidades que surjam. E sendo hospitais da retaguarda, podem, por exemplo, desviar o epicentro. Imagino que há um enorme número de casos em Lisboa. Esses hospitais também podem receber esses casos ou está confinado ao concelho? Quando foi pensado, foi para o concelho, mas tendo agora o nível da alerta ao nível nacional, portanto pode haver uma estratégia do governo que já esteja fora do nosso alcance poder geri-la, mas quando foi a sua implementação era para os torrienses. Aliás, a sua implementação vai de encontro ao que disse há pouco, que é adaptar os territórios aos riscos, não é? Portanto, e aquilo que fez a Proteção Civil de Torres Vedras, e bem, volto a referir, foi antecipar aquilo e que nós tínhamos conhecimento. Engenheira, diga-me uma coisa, a própria Proteção Civil, não é? Muito temos ouvido, eu falo por aquilo que ouvi, não é? Que nós todos olhamos para os casos do que está a acontecer em Itália, do que está a acontecer aqui na nossa vizinha Espanha, e nós todos, creio que agora muito mais sensibilizados, estamos a agir por antecipação, não é assim? Ou seja, nós vendo os casos que aconteceram e sabendo que isto não acontece só aos outros, nós próprios decidimos aqui um auto-isolamento. A pergunta que lhe coloco é: a Proteção Civil recebe e aprende também com aquilo que vê que aconteceu no caso de Itália e com aquilo que vê que está a acontecer no caso de Espanha, ou seja, adaptam os modelos às informações que vão recebendo de outros Estados-membros? É a pergunta. Exatamente, tanto quando eu iniciei a minha conversa convosco, eu referi que o nosso plano era flexível e ia sendo ajustado à medida da evolução da situação. Claro que todas estas medidas que o território de Torres Vedras implementou e que foram muito mais restritivas do que as de âmbito nacional, focaram-se exatamente na realidade que estava a ser vivida em Itália e rapidamente percebemos
que se tratava de um problema de saúde pública e onde nós tínhamos que atuar eficazmente era na prevenção. E, portanto, foi entendimento sempre do Sr. Presidente da Câmara e do Delegado de Saúde atuar na prevenção com medidas restritivas e que foram bem aceitas e que deram, de alguma forma, alguma segurança à população. Estou absolutamente de acordo. Eu vou passar aqui com a doutora Teresa Botelho e vamos passar aqui também já às considerações finais, porque todos estamos a reunir num horário em que foi possível conciliar agendas, todos vão ter agenda depois deste programa e não queremos atrasá-la. Gostaria que a doutora Teresa Botelho nos deixasse umas últimas considerações e que me dissesse de que forma nós conseguimos controlar este medo que sentimos e transformá-lo em ação. Há alguma regra, há alguma fórmula para isto acontecer, doutora? Eu diria que é importante pensarmos nesta situação, como eu comecei por referir, o nosso cérebro é uma máquina infernal, não é? Portanto, se eu quero controlar este medo, se eu quero controlar este cérebro, eu tenho que controlar a minha atividade mental e tenho que passar para outro patamar em que eu não sou absolutamente inundado pelo medo, mas percebo que estou a sentir esse medo, ok? Portanto, é como se eu estou aqui, mas eu estou a pensar sobre mim próprio. Eu consigo fazer no fundo, esta separação de mim próprio, em termos de reflexão, e eu vou analisar o que se está a passar dentro de mim. Portanto, eu diria que esse é o grande conselho, é aprender a analisar o que é que está a passar dentro de mim. Se eu conseguir analisar isso, eu consigo ter outra percepção e não entro diretamente nas ações que sejam absolutamente reativas. Se eu não conseguir analisar, eu estou simplesmente a viver a situação e estou em reação o tempo todo. Nós sabemos, por exemplo, se tivermos uma situação de uma catástrofe, as pessoas que estão em medo são normalmente as primeiras a morrer, não é? Vocês sabem, num estádio de futebol, quando há uma derrocada, as pessoas que entram em pânico são as primeiras a morrer. Portanto, eu diria que é isso que nós temos que aprender a manter-nos calmos, em solidariedade, cumprindo aquilo que é necessário, não é? Mas focados em que realmente a vida tem que continuar nas circunstâncias em que estamos e que, portanto, isto pode ser um momento, eu diria, tanto em termos pessoais como também em termos empresariais, um tempo em que nos vamos focar em algo que pode ser positivo para nós. Se for em termos pessoais, posso aprender qualquer coisa em termos de desenvolvimento pessoal, ou imaginem, há muito tempo que eu pensava aprender uma língua, um idioma e nunca o fiz, agora é fácil dedicar algum tempo a isso. Ou pensei ou fazer um curso online, qualquer coisa que eu nunca tive tempo para fazer, mas que agora posso ter tempo. Portanto, gerir um bocadinho isso. Em termos empresariais, claramente a mesma situação, porque, por exemplo, num exemplo muito simples, as empresas portuguesas apostam menos de 1% do valor da sua faturação em marketing. Não têm um bom site, não têm boas redes sociais, muitas vezes não divulgam o seu trabalho. Este é um ótimo momento para repensar o site, porque tudo pode ser feito online. E ainda hoje eu posso vos dizer que eu tive uma sessão de coaching à tarde com uma das minhas clientes, que tem uma clínica dentária, e tivemos a reformular o site todo, tivemos a analisar tudo e ela disse, isto parece que foi feito de propósito. E eu fiquei muito contente com isso, porque quando fazemos isso, ficamos com uma sensação de realização interna importante. Eu fiz e dediquei a minha atenção e o meu esforço a algo que eu não tive tempo para fazer até aqui, mas que agora vou utilizar o meu tempo de forma positiva. Portanto, eu acho que é isto que eu deixo como recomendação. Pensem, façam uma lista de 5, 8 coisas, 10 coisas que gostariam de fazer, não é? ou que até aqui não fizeram, mas que gostariam de fazer, e depois calmamente, em termos pessoais e em termos empresariais, vão fazendo aos poucos. Se forem tarefas mais alargadas, pode ser durante 15 dias. Se for uma tarefa mais simples, hoje vou fazer isto, mais isto, e vou dar conta desta minha lista das coisas que eu deveria ter feito e que se calhar não fiz e que agora tenho a oportunidade de fazer. E sempre que fazemos isso, o nosso cérebro agradece, as nossas emoções negativas baixam e o nosso contentamento e o nosso reforço e o nosso alinhamento interior aumenta. Portanto, é nisso que temos que trabalhar agora que estamos em casa, não é? É a altura de tirar os projetos da gaveta. É a altura, exatamente.
Nós estamos todos, ou as empresas estão todas com uma série de projetos que estão em stand-by porque não há tempo para eles. Por sua recomendação é a altura de lhes dedicar tempo, não é assim, doutora? É, exatamente. Agradeço-lhe a sua presença, vou só terminar com os restantes convidados. Nuno Nobre, também umas últimas considerações, últimos conselhos, alguma coisa que gostaríamos de passar à comunidade e que eu não o tenha questionado, gostaria daqui das suas últimas considerações e recomendações, Nuno. Bem, basicamente é o resumo daquilo que foi aqui falado, não só por mim. É importante, numa daquelas tarefas que a Teresa acabou de referir, uma delas ser a atividade física e planear essa mesma atividade física. Não esquecer também, isto falando para nomeadamente os atletas que eu treino e dessas idades, não esquecer, como já referia, a escola. Vamos só repetir as idades, Nuno. Quais são as idades para as pessoas saberem? As idades é um escalão de sub-15, ou seja, temos atletas entre 13 e 15 anos. Ok. Portanto, jovens a entrar na adolescência. Exato. Não esquecerem de focar esses mesmos objetivos escolares. Para os restantes, para a população geral, que não têm de ser e não são necessariamente atletas, manterem-se focados nesses mesmos objetivos, fazer, se ainda não têm nenhum plano de treino definido, pensar em iniciar algum tipo de atividade que seja de simples execução, porque tudo o que é execução difícil no início tem alguma dificuldade, portanto algo em que as pessoas tenham sucesso a fazer. Como eu falei há pouco, uma simples caminhada é algo simples de fazer e que serve para iniciar uma atividade física. Não falei há pouco acho eu, das aplicações, até mesmo para o telefone e do computador. Há aplicações ótimas que ajudam, há aplicações que são boas para aumentar o ego, como aquelas em que rastreiam o nosso percurso e que depois publicamos nas redes sociais a dizer exatamente, até pode ser um challenge, não é? Exatamente, que nos ajudam a aumentar o nosso ego, é um desafio para nós próprios, mas que gostamos de publicar para os outros verem, depois os outros vão tentar fazer melhor ou não. Há as aplicações em que ajudam na execução técnica, a pessoa está a fazer e está a ver o que é que tem de ser feito com um vídeo ou com uma imagem ilustrativa. Portanto, há uma série de coisas que se pode fazer, tem de haver a tal motivação para o fazer e haver o tal planeamento das atividades que temos de fazer ao longo dos dias e ao longo da semana, que é importante e é um grande desafio para esta altura. E também porque depois será muito mais fácil para eles retomarem a atividade física, porque nós também estamos cheios de saudades, não é, Nuno? Estamos cheios de saudades das nossas crianças. Estamos já é difícil. Já é difícil um fim de semana sem competição, é complicado. Para nós também, não é? Eles que entendam que para eles é muito complicado, para nós é extremamente difícil ter um campo de futebol, como é o Manuel Marques, onde não há nenhuma atividade relacionada com futebol. Nós estamos muito habituados que todas as jornadas tenhamos a atividade das nossas crianças a decorrer, a atividade dos séniores a decorrer. Estamos todos com muitas saudades de voltar a ter muita gente neste campo, mas temos que ser todos muito fortes nesta altura, não é assim, Nuno? As crianças têm que cumprir aquilo que diz a Direção-Geral de Saúde, correto? Sem dúvida, isso é o mais importante, tem que seguir essas regras, essa é a condição que tem de cumprir, a tudo o resto tem de se adaptar e tem de engenhar formas de se adaptar a essas mesmas regras. Portanto, acho que vão conseguir fazer, porque eles estão habituados a seguir algumas regras e eles cumprem-nas com bastante eficácia. Eles estão habituados a cumprir regras, até porque habitualmente há um árbitro, não é? E portanto têm que as cumprir. Nuno, obrigada, nós já vamos nos manter por aqui, vou-me só despedir da engenheira Marta Rodrigues. Engenheira Marta Rodrigues, umas últimas considerações, alguma declaração que queira fazer à população, algum agradecimento, queria que nos desse umas últimas considerações finais, aquilo que está previsto fazer a seguir, umas últimas considerações, aquilo que penso ser interessante a população ouvir.
Ora, antes de mais, gostava de agradecer toda a receptividade dos torrienses pelas medidas implementadas pela Proteção Civil, agradecer também bastante o sentimento de confiança que depositaram na Proteção Civil, dizer que estamos disponíveis, continuamos com muita força, porque acreditamos que, embora se trate de um desafio enorme, acreditamos, estamos convictos que vamos ultrapassar isto todos juntos, vamos ultrapassar. Vamos seguramente ultrapassar isto todos juntos. Eu já disse há pouco que o Sport Clube União Torriense está cheio de saudades dos atletas, cheio de saudades dos campos cheios, dos jogos, quer se perca, quer se ganhe. Estamos cheios de saudades de nos abraçarmos uns aos outros quando uns gritam golo e a equipa adversária não gosta. Estamos até cheios de saudades de poder discutir jogos, não é? E de poder trazer à discussão os lances da semana. Eu gostaria de agradecer novamente a presença da doutora Teresa Botelho, da engenheira Marta Rodrigues, do nosso treinador adjunto, Nuno Nobre. Obrigada por terem disponibilizado a estas horas para estarem aqui connosco. Acrescentaram, creio eu, à população mais conhecimento. Queria agora despedir-me desta Hora Azul-Grená, dizer-vos que estamos com as ferramentas que nos são disponíveis a continuar aquilo que nós estamos a querer, que é um serviço público que também fazemos e que é o compromisso que temos com a sociedade. Naturalmente que temos consciência que o programa não chegará nas condições que nós gostaríamos que chegasse, mas estamos todos a zelar pela saúde uns dos outros. Vamos sair todos mais fortes desta situação. Nunca esquecer que protejam-se, lavem as mãos, estejam num contacto a uma distância de 2 metros, protejam sobretudo as pessoas mais velhas e estejam sempre disponíveis para ajudar. Dizer-vos também que o Sport Clube União Torriense está disponível também pelas vias normais de telefone para apoiar naquilo que seja necessário e estamos, não tarda, de regresso aos relevados. Um beijinho para todos, obrigada por nos acompanharem e continuamos juntos. Obrigada.